Então, vou dar a técnica da permissão, tá? São 3 partes da técnica da permissão. Primeira. A primeira é conhecida por todo mundo, é dada em todos os consultórios, mas importante dar todas elas. Que é o acordo verbal que você vai falar, que não vale de nada, tá? Esse aqui só tá na conta porque faz parte das 3 técnicas, tá? Mas ele sozinho não dá em nada, tá? Mas que é aquele acordo verbal. Olha, João, aqui é um lugar seguro, aqui você pode falar tudo, você verbaliza para ele, né? Aqui você não vai ser julgado, né? Todo mundo não fala isso no começo da primeira sessão? Na apresentação, né? Na primeira conversa? Gente, isso não dá em nada, tá? Mas tem que ser falado, mas tem que ser feito. Procedimento, sabe procedimento? Procedimento. Vou lá, falo isso com o paciente, beleza. Agora o segundo, que é o que eu estou dizendo sobre a informalidade. Tá? Se você vai colocar desde o começo da análise palavras informais, usando o uso do palavrão no lugar certo, sem exagero, a sua posição corporal tranquila, como um ser humano normal. Como que um ser humano normal conversa? Como você está sentado com seu amigo lá na sala do boteco, na sua casa. Como é que você conversa com ele? Postado assim? É assim que você conversa com seu amigo? Você tá lá com sua melhor amiga mais íntima lá, você tá assim? Joana, no seu caso, é assim que você fala com a sua amiga? Não, cacete, não é. Então, ó, sentado normal, falando normal, porra, Joana, caceta. Ou, você nunca pensou desse jeito, não? Ó, é desse jeito, trazer a informalidade, tá? Então, quanto mais essa informalidade você trazer, quanto mais a sua postura for natural, humana. Não falei desleixada, não, falei humana, tá? Então, eu como em sessão, eu tomo um café, eu brinco, então, pô, como posso... Que pena que nós não podemos tomar junto, que nós estamos na tela, nós estamos tomando junto. Até provocar umas palavras erradas, assim, meio caipira, meio... Cada um, ok? Provocar uma simplicidade, tipo, olha, eu não sou superior que você, a gente vai trocar ideia numa boa. Porque a parte técnica vai estar aqui, ó. Aqui dentro é que eu tô fritando de técnica, tudo bem? Para me expressar isso, eu não posso trazer isso para o paciente, tá? Depende. Isso na investigação. Isso eu estou falando no bloco investigação, tudo bem? Quando eu estou no outro bloco do ensinamento, que é o tripé da análise, né? Investigação, ensinamento e ação. Se você na sua análise não passar por esse tripé, você cagou também. Tem que passar por esse tripé da análise, tá? Esse bloco aqui. Eu vou voltar nele, eu falo um pouco mais dele, tá? Mas então, essa informalidade é mais na investigação. Na hora do ensinamento, você pode trazer palavras técnicas que sejam entendidas. Sim, pode. Aí você vai para a explicação técnica. Olha, no seu caso, o pânico, ó, ele vem assim, ó. Então, aí você vai desenhar para a pessoa o que é o pânico. Então, o pânico vem do acúmulo de energia, assim, por causa de um controlador, e lá, aí você pode colocar umas palavras técnicas, porque aí te dá credibilidade. Tudo bem? Você não vai ficar na informalidade em toda a sessão. Tem bloco para isso. Então, a informalidade é para sair o conteúdo. No ensinamento, aí não é trazer formalidade, mas é trazer técnica. É trazer explicação, que a pessoa saia. Caramba, pô, quantas e quantas pessoas eu não trato de pânico? Que tô tratando há 10 anos. Alguém te explicou tecnicamente o que é pânico? Não, nunca ninguém me explicou. Porra, caceta! É aulinha, gente, aulinha. A sessão, tem um bloco da sessão que tem que ser aula. Olha, eu tenho depressão. Você sabe o que é depressão? De onde que vem os tipos? Vamos lá, vamos, aulinha. Tudo bem? É que a falta de dar aulinha, que o cara não estudou os fundamentos direito, não sabe dar aulinha, né? Mas tem que dar aulinha. Tem que dar aulinha. Tá? Ó, o toque vem daqui, que daqui, aí o sintoma é esse, normalmente faz isso, para se defender de uma ameaça. Dá aulinha, igual eu dou para o aluno, eu dou para o paciente. Entendeu? Esse bloco é importante. Aí nesse bloco é para ser informal? É para exagerar no palavrão? Senão você perde a credibilidade. Entendeu que é no lugar certo? A informalidade está no lugar certo. Então, a técnica da permissão
é na investigação. Bloco 1, tudo bem? Estou investigando você, estou trocando ideia com você, eu quero saber aonde que é. Então, a pessoa tem que esquecer que está numa análise, ela tem que esquecer que está em consultório. Tá? E eu vou responder rapidamente como um ser humano responde. As suas respostas têm que ser mais humanas. Tudo bem? Ah, nunca pode ser técnico na hora da investigação. Isso é importante para essa fase 2. Então, eu estou lá, puxa, olha, né, eu tenho um problema de querer realmente organizar a casa demais, e aí ela comenta um sintoma que ela tem em relação a alguém que questiona ela sobre isso. Ah, puta, meu marido se incomoda, mas ele tá errado. Mas ele tá errado. Tá errado. Será que ele tá errado também? Ó, um comentário bem humano. Mas será que tá errado? Será mesmo? Ah, porra, isso é foda, hein? Nossa, difícil, hein? Pô, eu perdi minha mãe com 14 anos. Nossa, meu, isso é duro, hein? 14 anos. Olha a resposta humana. Não é aqui, ó. Ah, perdeu aos 14? Como foi pra você? Puta que pariu! A pessoa fala que a mãe morreu aos 14 e você tá lá. E como foi isso pra você? Vai pra puta que pariu. O humano não responde assim. É um cacete com 14 anos é duro, hein? Como é que foi isso aí pra você? Ó. Aí é a questão do acolhimento, né? Então, permissão é que é mais que acolhimento, viu, Diana? É mais que acolhimento. Isso é técnica. Vocês têm que entender que isso é técnica. Esta técnica faz com que a pessoa libere esta verdade. Ó, a técnica, ela tá assim, ó, tronco cerebral, sistema límbico, eles estão sempre preocupados. Eu vou voltar na explicação lá do orgulho. O orgulho não é a necessidade primitiva do tronco cerebral de ter importância para ser aceito. Então, quanto mais eu mostrar para o meu paciente que ele vai ser avaliado ou julgado, esse primitivo não vai se defender de ser julgado? Pum! Ele vai soltar os conteúdos? Não, gente, é matemática. É matemática. É impossível que esse cara libere a verdade dele se você estiver colocando um superego na sala. Estiver dando expressões de julgamento. E a formalidade é a maior expressão de julgamento. Dizendo, eu vou te julgar, eu vou te analisar. E não é assim que faz. Então, essa é uma grande mudança que a gente tem que trazer para o consultório. Tá? A vitologia não entende essa formalidade como algo bom. Na verdade, é um atraso gigantesco. E aí, eu queria o conteúdo. O que o inconsciente faz? Pô, caramba, resistência. O mecanismo de resistência no cérebro vai criar uma racionalização de um problema e ele acaba se tornando grave para trazer na análise, para não investigar o real conteúdo. E aí ele vai dar corpo, e ele vai dar volume àquilo, e o analista, nossa, é isso aqui então, nossa, isso aqui é grave, olha isso aqui, o cara chorou, o cara pirou, ele está dizendo que é aquilo, que é aquele X, e não é nada daquilo. Por que não é nada daquilo? Porque o inconsciente tem um mecanismo de resistência, junto com racionalização, ele vai racionalizar, ele vai colocar um volume num lugar, numa história, que na verdade ele nem liga, mas ele vai colocar um volume naquela história para quê? Mecanismo de resistência. O mecanismo de resistência faz com que eu apresente um problema para não ser investigado no outro. Tudo bem? O cara chega lá, e como é que é seu pai e sua mãe? E o cara lá, meu pai, que 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 meu pai. Qual é o problema? Minha mãe. Isso não é novo de falar, é novo? Vocês estão descobrindo hoje isso? Não, vocês estão cansados de ver isso. Certo? Isso chama mecanismo de resistência junto com racionalização. Então é assim só com pai e mãe? Não, é assim com todos os assuntos. Tá? E aí o analista está lá, fritando um ano inteiro com a pessoa, tratando aquele X, e não é nada daquele X, não é aquele assunto. Por quê? Só está tratando aquilo que a resistência trouxe como fuga. Tudo bem? Lembra que eu falei lá na outra aula? Estrutura da minha personalidade. Eu não tenho micro-redes neurais prontas dentro da minha personalidade para mexer, para tocar naquela dor. Se eu não tenho aquela estrutura montada, eu não tenho competência, ferramenta, não tenho como lidar com aquela dor. O que vai acontecer? Resistência. Quanto maior o orgulho, maior resistência. Maior
Resistência, mar, fuga. Tudo bem? Lembrem de uma coisa. A resistência, ela sempre vai estar lá. Como é que eu baixo resistência? Ó, eu tenho que fazer primeiro um bom rapport. Tudo bem? Lembre de 3 coisas e essas 3 coisas tem que estar numa sequência. Se você não fizer uma sequência e a manutenção delas a todo momento da sessão e entre todas as sessões, a coisa cai, que é rapport, permissão e conexão. Grava esses 3. Grava esses 3, tá? Primeiro eu tenho que fazer rapport. Esse cara não vai falar com o Zé Ninguém, tudo bem? Ele vai falar com você sem credibilidade. Rapport, resume o rapport bem rápido, é credibilidade. Por que eu vou falar algo para você que você não vai segurar o BO? Eu vou falar para alguém, aquela minha maior dor, que alguém vai segurar o meu BO. Alguém vai me dar alguma explicação. Alguém vai tentar resolver. Esse cara tem credibilidade para isso? Então você vai ter que montar essa credibilidade. Tudo bem? No começo. Tá? Naquele papo, já fez terapia antes, não fez, quem sou eu, quem não sou. E ali numa forma simples, humilde, mas falando aqui, ó. Tá? Pode vir. Pode vir que eu entregue, que eu seguro a bronca. Vem. Entendeu? Sem cair na arrogância, mas é muito tênue, né? Mas a pessoa precisa... Por isso que essa posição corporal da informalidade e, ao mesmo tempo, trazer dominância. Ó, entendeu? Você tem que, no seu corpo aqui, ó, trazer, porque essa dominância traz proteção ao outro, traz segurança ao outro, tá? Mas a pessoa aqui, ó como eu tô falando. Tô informal, tô leve e tô aqui, ó, dominando o palco. Pronto, essa é a média. A pessoa entende. Aqui eu tô segura. Aqui eu tô protegida. Eu posso entregar que ela vai me entregar. Eu posso entregar meu conteúdo que eu tô seguro. Ele vai ter continuidade disso. Vai ter proteção nisso. Tudo bem? Tá? Então, rapport. Rapport é credibilidade. Aí eu tenho que ter conexão. Tá? E o último, permissão. Que é o que a gente está falando aqui da permissão. Ainda falta uma técnica da permissão ainda. Mas o que é conexão? Rapport é uma coisa que monta ali no texto, no discurso, na minha imagem. Ah, olha, eu trato o meu paciente na cozinha. Você trata lá com a imagem de trás da cozinha? Você está cagando. Não pode. Não pode. Não pode. É credibilidade. As pessoas são arrogantes. As pessoas, elas buscam essa imagem de credibilidade. Tudo bem? É você que não pode se perder. Então você tem que colocar lá título, livro, essas merda toda, que não é para você acreditar nessa bobagem, é para o outro. É para o outro te dar credibilidade. Vai tratar na cozinha com o fundo da panela, lá no fundo, você não tem credibilidade nenhuma, pelo amor de Deus. Rapport é básico, básico. Tem um ambiente, posição corporal, dominância, segurança do que está falando, palavra técnica na hora certa, explicações, devolveu de forma técnica, pronto, montou credibilidade. Tá? Então, rapport é o primeiro. Depois, conexão. E a conexão? O que vocês acham que é conexão? Informalidade. Não, informalidade é a permissão. É a terceira. A conexão. É você estar aberto para o que vai vir daquele paciente, né? Para você se conectar com o paciente. A primeira... Eu gosto de pensar, Eduardo, oi, boa noite a todos, que conexão está alinhado com escutativa, sabe? Com esse lugar de escutar, assim. Eu gosto de pensar que a conexão é visual, né? Esse olho no olho, mas... Essa escutativa, um desprendimento de falar, eu estou em sentido de presença aqui. Isso. Ó, vocês estão na linha certa. Tá? Então, é isso aí. Essa escutativa, eu estar aberto. Agora, então, eu vou resumir em algumas palavrinhas aqui o que vocês estão falando. Ó. Então, primeiro, eu estou disposto, essa é uma das principais, tá? Eu estou disposto a me relacionar. Tem gente que trata paciente na agenda assim, ó, é um monte de paciente, né? E aí trata como? É o João, agora é das duas, é o João, vai. Ô, João. E aí trata igual tivesse fazendo pastel, só entregando um serviço. Cara, você escolheu uma profissão, quer se relacionar, cara. É na relação que a gente desenrola. Por isso que a gente não pode cobrar barato, tem que cobrar menos de R$1.000 eu não cobro. Ou eu cobro de graça, ou é R$1.000 a minha sessão. É simples.
Ou já que é para fazer bônus, eu dou bônus para a pessoa. O valor dela, menos a nossa profissão, ela é uma entrega energética fodida. Não estou disposto a entregar esta relação. Só vou tratar tecnicamente aqui, ó. Eu vou me conectar? Eu não vou, criança. Não vou. Não estou disposto a... Olha, eu vou encontrar o João. Eu tenho que conhecer o João. Eu tenho que querer conhecer o João. Eu tenho que querer, aquela hora que eu estou falando com o João, eu tenho que querer. Qual a coisa que você mais queria estar fazendo agora? Falando com o João. Eu estou aberto a me relacionar. Eu quero conhecer a vida dele. Eu estou interessado no João de verdade. É uma verdade genuína. É um interesse genuíno. Entendeu? Se você só atender aquela pessoa, você não tem conexão. Não tem. E o match, aqui, ó, o match é a psicanálise fala muito do deu match, né? O match, para a psicanálise, ele vai trazer conteúdos, assim, do tipo do analista, se ele é homem, se ele é mulher, vai trazer vários contextos. E às vezes fala, não me dei com esse. Olha, em consultório, nunca passei por isso. Nunca passei, não deu match. E não deu match? Imagina que não deu match. Você tem que ser um camaleão em algumas coisas. Não é ser mentiroso, não é nada disso, manipulador, não é nada. Mas eu tenho que, às vezes, eu vou tratar lá eu trato muita gente assim, né? O presidente da multinacional. Aquela primeira sessão, ele espera que eu seja mais, fodão. Ele espera, depois dali a gente vai tirando, quando eu vejo, eu vou tirando. Trata economista, pelo amor de Deus, que é gigante, fatura 2 milhões por mês. Nas primeiras sessões, obviamente, que ele espera quem? Ele tem, chama pré-transferência, né? Ele tem uma fantasia de quem ele queria estar, ele te coloca um ideal. Você entrega um pouquinho daquele ideal, quando vê na terceira sessão, o cara já tá fazendo sessão comigo sem camisa, já tá falando normal, os conteúdos já saíram. Mas tem que chegar nesse lugar. Como que chega nesse lugar? Entregando um pouquinho também dessa expectativa que o outro te apresenta, entendeu? E nas primeiros 10 minutos de sessão ele vai te apresentar. Quando você fala de conexão, é porque ela lembra muito assim, aquele conceito que nós tínhamos de transferência. Que quando se estabelece transferência com o paciente, é porque se estabeleceu uma conexão. Só que você pode, então, me trazer essa diferença, por favor? É bem diferente. Ainda bem que você falou disso, porque é bem diferente. A transferência, ela vem da falta. Não existe transferência sem vir da falta. Assim como o desejo, a transferência, ela vem cobrir um lugar faltante em mim, que eu não sei sobre mim, ou de uma falta de amor, uma falta de carinho, de aprovação. Eu vou pegar lá meu pai, minha mãe, quem é o ideal, e vou colocar no outro. Tá? Então, aquele outro, ele vai ser... ele está fazendo o papel na minha cabeça do pai, da mãe, de uma terceira pessoa. Aí eu estou lá na transferência, tudo bem? A conexão não vem da falta. A conexão está literalmente nesse eu me importo com você, a gente tem essa conexão, mas não vem de falta. Esse é o ponto fundamental, entendeu? Ao ponto que naquela conexão, então conexão pode provocar transferência? Pode. Eu estou assim, me sentindo tão acolhido por esse terapeuta, eu estou tão conectado com ele. Qual a primeira coisa? Uma falta pode gritar e colocar o pai em mim, a mãe em mim, posso colocar alguém em mim? Posso. O analista tem que ficar esperto com isso e já verbalizar. Ó, isso daí é seu pai que fala, tá colocando seu pai nisso. Seu pai não, hein, caralho. Ó, pau, você vai lá e já verbaliza. Entendeu? E aí explica, inclusive eu explico pro meu paciente o que é a diferença entre conexão e transferência. Eu explico para ele. Ó, a gente tá conectado aqui, eu me importo com você. E não é que eu me importo, você não pode entender que me importo com você como um pai cuidando de você. Só seu pai não. É um profissional que está fazendo um trabalho que se importa, assim como um enfermeiro que se importa com o paciente, como um médico que se importa com o paciente, como um contador que se importa com o seu cliente. Então eu me importo com você, mas eu não sou seu pai, não. Não confunda uma coisa com a outra. E você verbaliza, as pessoas entendem claramente isso quando você fala, assim, sabe? Quando você explica isso mesmo. E lembrem disso, tá? Gente, dentro das estruturas, transferência vem de falta, tá? Não vamos confundir isso, tá? E a conexão pode abrir essa porta, tá?
Claro que a pessoa está se sentindo toda acolhida, tá se sentindo, ela sente aquele calor dentro dela com você, ela sente, pô, esse cara se importa comigo. Entendeu? Pronto. Aí é uma porta para a transferência? Só que você tem que cortar. Você tem que colocar sempre aqui, ó. Não, ó, não importa o que eu acho, querido. Ah, então, ó, você viu, eu fiz isso com a minha esposa. Pô, legal pra caralho o que você fez. Mas é bom pra você ou não? Porque o meu parabéns, foda-se. Você tem que ficar cortando, sabe? E você vai perceber claramente os movimentos dentro do discurso, a transferência ou a contra-transferência. Você vai perceber no discurso. Quando você percebe, você tem que cortar. Tá? A gente não trabalha com transferência, hein, gente? Tá? A virtuologia não dá. Fala, transferência é um agente terapêutico. Não. A gente traz isso para conexão. Para conexão. Para que eu assim, olha, tô conectado. Eu olho aqui para Rose aqui, ó. Puta, vamos tratar eu e ela. Pô, tem que olhar para ela e falar assim, não é? Rose Rezende com tantos anos, eu vou atender o conteúdo que ela me trouxe. O conteúdo que ela me trouxe, tem que olhar para o rosto dela e falar assim, não importa com essa pessoa, ela tem que sair daqui melhor. Eu tenho que ter um grau de importância para ela, entendeu? Não de importância, vamos confundir a importância lá do orgulho, tá? É de eu me importo com isso. Você tem que se importar, gente, com outro ser humano. É a nossa profissão. Não dá para tratar assim, não, tá? Então, primeiro item, eu estou disposto a me relacionar? Tá? Primeiro, o segundo, eu sou flexível? Isso é importantíssimo. Você se considera uma pessoa flexível? A pessoa vai trazer ideias tão doidas e posições tão malucas que é tão contra os seus valores. Você está disposto a, naquele momento, se despir dos seus valores, deixar lá fora e falar assim, tá, sou flexível, vou entender a doideira aqui. Entendeu? Ah, ó, tinha um paciente que pegou o cachorro. Eu tenho 6 cachorros em casa. Eu amo cachorro. Eles dormem na minha cama. Tá? Pegou o cachorro, rodou e bateu na pedra assim para matar o cachorro. Nessa hora eu posso trazer eu? Eu posso trazer esse valor? Não, peraí aqui, ó. Tem um sintoma, ali é um sintoma. Esse ser humano, para ele chegar a fazer isso, ele está sofrendo. Deixa eu entender esse sofrimento. O cara vai trazer uma opinião super machista. Naquela hora, eu vou entender. Tá, como é que está funcionando o seu cérebro? Eu estou desenhando. Eu não posso sentir naquela hora a partir dos meus valores, entendeu? Isso é difícil, porque quando a gente traz isso, a gente espanta. Aí sim dá o match. Aí dá o match. E a gente não pode dar match. Gente, não pode dar match. Tem que dar match com todo mundo. Por quê? Porque se a gente dá match, quer dizer que a gente está trazendo os nossos valores, trazendo o nosso superego, está trazendo o nosso crivo para a sessão sem perceber. Ou percebendo mesmo. Tipo, aqui eu... Quantos, gente, pedófilo. Passou aqui por mim e falou assim, ó, puta, olha, já passei por tantos psicólogos, tantos psiquiatras. Claro, e teve 4 psicólogos que olhou pra cara dele e falou assim, eu não trato você. Não trato você. Você faz uma coisa que eu não aceito. Gente, a nossa profissão é pra isso? Não. A pessoa é doente, a pessoa tá doente. Não fez isso porque ela tá boa. Fez isso porque ela tá boa. É pesado? Claro que é. Mas não é melhor eu me colocar para curar ela, para ela não fazer mais isso, para acolher ela do que ela continuar fazendo? Falar, não, você não trata. É uma irresponsabilidade do nível, assim, uma desumanização. Cadê a humanização terapêutica aí, gente? Tem que entender o que é humanização. Tá? Humanização não é só tratar de bonzinho, não. É entender a subjetividade, a individualidade do outro. E tem que adaptar ao atendimento de forma humanizada. Então, humanizada é sair de um padrão para entender a subjetividade do ser humano. Se a nossa profissão não entender isso, nós estamos muito fodidos. Nós estamos muito lascados se a gente não entender essa subjetividade. Não, tá? Então, ó, lembrem disso, tá? Primeiro, rapport. Rapport, conexão. Eu quero estar aqui, eu me importo com esse ser humano, ok? Eu estou aberto a me relacionar e estou flexível, ok? Eu estou disposto a amar. Amar, sem transferência. Sem entrar no campo transferencial. Pronto, conexão. E aí eu vou ter permissão, tudo bem? Então, a primeira técnica da permissão, qual é? Aquele discurso. Oh, olha, aqui é um lugar seguro, blá, 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 você pode falar tudo, beleza. Segundo, trazer esta informalidade, trazer uma leveza no seu corpo, tudo bem?
trazer ali, às vezes, tomar um café, você pode até estar comendo uma coisa, não se preocupa com isso. Isso traz uma humanidade tranquila, tudo bem? Uma coisa normal. Vai almoçar com coisa. Então, mas você pode estar ali, às vezes, comendo um pão de queijo, aqui pode, traz, você quebra aquilo que na pré-transferência ele coloca como formal. Você vai usar técnicazinhas para quebrar aquela formalidade, tá? E aí vai usar o uso do palavrão no lugar certo, nunca vai responder às histórias de forma dura, de forma fria, e sim de forma humana. Ah, minha mãe morreu, lembra disso? Ah, então, nossa, como foi isso para você? Cagou já. Tipo, puta, perder mãe é foda, hein? Cacete. É assim que responde. É assim que responde. Humano. Lembrem disso, hein? Bom, trouxe isso, vai trazendo esse palavrão no lugar certo, as perguntas que você faz de forma despudorada, ok? Despudorada, tá? Então, aí, como que é o sexo com a sua esposa? E vai trazer a informalidade, vai trazer, tá? Ele vai usar as palavras, cu, buceta, vai usar essas palavras, porque essas são as partes do corpo. Qual o problema disso? Tá? Então a gente tem que trazer isso. Aí lá fala assim, nossa, eu não falaria isso lá fora da sessão. Não é lá fora, nós estamos aqui dentro. E aqui dentro a gente tem que trazer esse lugar humano, tudo bem? Terceira é uma história que ela nem precisa ser real, tudo bem? Você percebe no discurso do paciente, tá? Uma história que ele quer falar, ou um assunto que você vê que ele desvia, né? Você toca num assunto e ele corre, pronto. Você pode desconfiar de algumas histórias, tá? E aí você literalmente vai contar uma história de consultório que você já tinha ouvido, mas bem cabeluda. Isso também dá o limite, tudo bem? Isso também dá o limite. Você vai perceber que ele trai a mulher dele, né? E aí ela, olha, puxa, a pessoa tá ali, não quer... Pô, tô acostumado aqui, velho. Pô, meu último paciente não tinha amante. Ele tinha 4 famílias. É normal, caralho. Ó, e aí eu tô falando para ele que eu acho isso normal. Eu acho tudo meu. É isso, acontece, caralho. Tá? Vocês acham que a gente faz como na cadeia? O papo tem que ser normal. Olha, então, mas eu vinguei minha mãe, matei assim, matei assado, eu sou assassino mesmo, lá. E como é que você responde a esses comentários? Normal. Assim, ó, você não pode assustar. Você não pode fazer isso aqui. Normal. Aliás, o meu último, pelo amor de Deus, o paciente que eu tinha semana passada matou 30. Mas, pô, agora ele tá entendendo isso e isso daí. É normal. Pô, o cara falou assim, ó, pra mim isso é normal e eu não julgo. Entendeu a historinha? Ela precisa ser real? Não precisa, porque é só técnica. É uma técnica. Então, se ele vai falar assim, olha, a pessoa vai falar lá lá, ela tem tesão animal. Normal. Tem uma paciente, cara, que eu tratei o ano passado, que o tesão dela era masturbar cavalo. Normal, ó. Quando você fala isso, o que você fala? O que você faz com o inconsciente que tá lá, entendendo você julgado, você julgado? E para ele é normal, então eu posso falar aqui. Entendeu? É técnica. Então você conta uma história muito cabeluda. Muito cabeludo. Pode exagerar mesmo, tá? Pode exagerar mesmo na cabeluda mesmo. Cabeluda. E aí você expressa. Normal, né? Qual o problema? Qual a mensagem que você mandou pro cérebro da pessoa? Um limite. Você colocou um limite. Ó, até aqui tá tranquilo. Por isso que você pode jogar lá para cima esse limite, entendeu? Então, se você usa as 3 técnicas, que a gente chama, que é o acordo, a entrega, né, a forma e a história, tá? É o acordo, a forma e a história. Quando você usa essas 3 técnicas dentro da permissão, você está dizendo para o inconsciente, para o superego, tá? Pro nome do pai dele, está dizendo o quê? Você não vai ser julgado. De jeito nenhum você vai ser julgado ou avaliado com superioridade. Não, a gente pode entregar o conteúdo
que eu acho tranquilo e a gente vai desenrolar isso aí. Vamos lá. Entenderam? Agora, analisem como que é a técnica ensinada na psicologia, na psicanálise, para ver se chega perto disso. Não chega, meus amores. Não chega, não é ensinado permissão. Entendeu? Aí o analista orgulhoso vai. Ainda bem que tem uns caras mais iluminados ali que ensina isso de própria vontade ali, né? Vocês mesmos, aposto que muitos de vocês já até usam isso sem dar nome aos bois, mas que já são mais informais, que já são mais humanos. Mas entenda, isso não é uma questão pessoal. Isso é técnica. Isso é técnica. Tudo bem? Isso é técnica de consultório. Não adianta a gente ir lá trazer formalidade, porque a verdade humana é informal. Lembrem disso, tá? Certo? Bom, aqui técnica da permissão. Entenderam, né? A sequência, né? Rapport, conexão, permissão. Se você tem os três, o resto é a sua habilidade de análise, de investigação, de análise de discurso e a coisa desenrolar. Mas entendam, antes dessas três, você está falando com a resistência. Lembra disso? Antes dessas três, não há análise. Não há sessão nenhuma. Eu desafio qualquer um. Falo, não, olha, tem a... Não tem. Não tem. Se você não tiver esses três itens, você está falando groselha. A pessoa está te entregando um monte de conteúdo que não importa. Entendeu? E aí vocês vão ficar lá 3 anos conversando de um monte de groselha e o conteúdo mesmo, aquele, sabe aquele? Que é o ponto de fixação, você não chegou. Porque você não aplicou essas 3 técnicas antes. Tudo bem? Aplicou, vai sair. Certo?